A diferença dessa aula para as outras tá mais, como eu disse antes, nos truques. A gente vai aprender algumas coisas que usualmente não se vê no Excel. E essas aulas, eu pretendo construir elas de acordo com os e-mails e dicas que forem chegando. Chegaram algumas coisas, eu já tenho planos para a próxima aula já baseado em algumas sugestões. E hoje vai ser mais uma aula introdutória mesmo, vamos começar pegando leve para não complicar ninguém. Vamos trabalhar um pouco agora com média, embora a gente já tenha dado, mas para a gente começar a aquecer um pouco o ânimo aí que é a aula, entendeu? Para a galera já ir esquentando. E vamos ter também a condição se. Vamos aprender a trabalhar com se dentro do Excel. Para quem fez programação comigo, já conhece como if. Que dentro do Excel também há a possibilidade de se programar comandos. Então, eu vou fazer aqui de exemplo como se fosse um boletim de média de uma escola. E eu quero que, ao jogar no sistema, da escola não, da faculdade, ao jogar no sistema, eu saiba se o aluno for reprovado ou não. Vamos começar com uma coisa bem simples, que é notas. Primeiro vamos criar os campos, né? Para poder ficar bem organizado, né? Vamos botar verificação 1, verificação 2. Cada universidade tem uma nomenclatura, mas basicamente é isso. São duas verificações. A nota de atividades. A média. Deixa eu aproximar um pouco o zoom aqui para facilitar a visualização. A média final. Formatar aqui a coluna para poder caber direitinho a célula. E a situação. Eu quero saber se ele foi reprovado ou não. Que é o grande truquezinho que eu vou ensinar aqui hoje. Para quem ainda não conhece, isso já faz parte do intermediário. Vou criar aqui um título, né? A média, vamos dizer, porque é o primeiro semestre de uma universidade. Eu vou selecionar tudo aqui, todas as células, e vou mesclar e centralizar. Aqui normal, a gente já deu isso antes. Estou formatando porque, além de ser bonitinho, é bom acostumar com isso. Dá um acabamento mais bonito. Ok? Eu vou... Opa, esqueci de criar o campo para o nome, mas não tem importância. A gente vai aqui, Ctrl C, Ctrl... Opa. Antes do vídeo continuar, permita-nos uma pequena sugestão. No site abaixo você encontra modelos prontos de planilhas em Excel. Visite agora e use estas planilhas em seu benefício. Deixa eu passar a formatação aqui. Enfim, eu fiz uma bagunça, mas já demos outra aula. Pronto. Clique aqui um título mesclado. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Aqui vai ser o nome. Sempre formatando. Não vou entrar em detalhes de formatação porque nós já temos uma aula sobre isso. O grande trunfo aqui vai ser justamente os códigos, ok? Seleciona uma quantidade considerável aqui. Vamos formatar a célula. Botar uma borda. Estou indo rápido porque suponho que você já tenha visto o básico. Ok? Agora sim. É o seguinte, na nossa universidade aqui de exemplo, as duas primeiras verificações, a inicial e a final, a V1 e a V2 aqui, elas têm força 8. Para quem é universitário sabe do que eu estou falando. Se você tirar 10 numa prova, na verdade equivale a 8 numa média. Então você teria que, por exemplo, para tirar 8,
teria que fazer 10 aqui, 0 em atividades, para a média final ficar 8. As atividades têm peso 2, então se eu tirar, para tirar 10 eu teria que tirar 10 nas 3. Se eu tirar 10 nas atividades, tirar 0 e 0 nas provas, eu ficaria com nota 2. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai calcular essa força? Isso aqui é matemática, mais matemática do que programação. Mas aí a gente vai ter que trabalhar com uma equaçãozinha. A gente já deu isso na outra aula, mas vamos revisar. Eu vou trabalhar primeiro o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que primeiro somar a verificação 1 e 2. Como eu estou começando aqui na linha 4, eu vou tomar como base a linha 4. Certo? Isso aqui, ó, B4, C4. Então, primeiro tem que descobrir a média dessas duas primeiro. Então, B4 mais C4, certo? Já somei, fechei. Eu vou fazer outro conchete dentro desse, porque eu quero que a próxima operação seja dividir por 2. Fechei o conchete, correto? Sem mistério nenhum aqui. E vou abrir mais um conchete. Lembra que no começo, tá vendo, tem 3 conchetes em vazio. Estou trabalhando com o campo de K, mas dá certo. A questão é ir separando as fórmulas que ele vai fazendo por sequência, ó, da prioridade para o último. Vou multiplicar usando asterisco, vezes 0,8, ou seja, eu já tenho a média de força 8. Eu quero somar com a força 2. Então, mais a célula, que é o D4, que vai ter que fazer o mesmo esquema, colchete entre colchete, vezes 0,2 para dar a força 2. Então, tem nossa média pronta. Média final está 0. Se eu botar 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, eu tenho média 10. Se eu botar 0 aqui e 0 aqui, a média vai para 2. Ok? Mas isso aqui não é segredo, isso aqui já deu antes. O grande trunfo dessa aula, para você começar a se animar com nossas próximas aulas de Excel intermediário para avançado, está justamente, deixa eu aumentar um pouco o espaço aqui, nisso que a gente vai fazer aqui agora, na condição se. Podemos trabalhar com condições no Excel. Então, como é que eu faço o se? É igual soma, igual as equações, só que nós vamos usar um comando especial. Eu vou botar igual SE, ou seja, se. Eu abro o conchete, aqui que começa o segredo. Eu preciso realizar um teste para saber se esse aluno foi aprovado ou reprovado. Para realizar o teste, o que determina se ele foi aprovado ou não? Se ele atingiu a média ou não. Na minha universidade, vamos supor que a média seja 5. Eu vou botar uma média fácil. Geralmente é 6, mas resolvi facilitar a vida deles. Então, o campo que dá a média, aqui é o C... perdão. É o E4. O campo E4 é o que determina a média. Eu tenho que dar uma condição para ele avaliar essa média e saber se o aluno foi aprovado. Então, a média vai ter que ser, se a média for menor ou igual a 5, o que eu estou interpretando aqui é o seguinte, é como está aqui. Se E4 for menor ou igual a 5, então, eu boto ponto e vírgula, é como se fosse dizer para ele que então, abro aspas, reprovado. Fecho aspas, boto ponto e vírgula. Aí, quando eu boto ponto e vírgula, ele parte para o próximo valor. Esse campo seguinte é o que acontece se ele não atingir essa condição de menor ou igual a 5. É aprovado, obviamente. Se eu não quisesse botar uma condição, era só deixar em branco. Fechei o conchete, apertei a Enter. Nosso aluno aqui foi aprovado. Se eu botasse 0 e 0 aqui, por exemplo, viu? Automaticamente mudou para reprovado. É uma das muitas possibilidades que o Excel tem. A gente vai vendo com o passar do tempo. Aqui nós estamos vendo que o aluno
demos a capacidade dele avaliar a condição de aprovado ou reprovado. Então, só para revisar, o que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos com a condição se, igual se. Nós estamos literalmente dizendo se essa condição aqui, quando eu abrir o colchete, for verdadeira, né? Se o que eu escrevi aqui acontecer de fato, no caso aqui 4 é 4 menor ou igual a 5, se eu tirar o igual também ficaria só menor que 5, seria então de 4,9 para baixo. Aí eu boto mais um ponto e vírgula e abro o valor. Ele vai preencher com esse campo aqui a célula, ou seja, reprovado. Está entre aspas porque é importante salientar isso, que as aspas elas significam que o valor é um valor de texto. Se eu tirar as aspas, ele vai tentar interpretar. Então, sempre deixo com aspas. Boto mais um ponto e vírgula, boto mais um valor com aspa e eu digo para ele o que eu quero que ele preencha caso o aluno não atinja esse valor aqui antes especificado. Ok? A gente poderia criar aqui outros exemplos. Para quem se lembra, é só copiar e colar para que automaticamente o Excel converta para as células de baixo, viu? Eu dei Ctrl C, Ctrl V. Poderia com o botão direito também copiar e colar, que automaticamente as células de baixo, quando eu for colando, elas vão mudando, tá vendo? Aqui o valor das células, ela vai abaixando o valor para a linha que a gente colou. Então, você faz só a primeira linha e depois vai copiando e colando, que isso facilita bastante o trabalho. Aqui é a mesma coisa. Copiei a fórmula e colei. Se bem que aqui vai dar zero, vai dar reprovado mesmo. Aí eu posso criar vários alunos. João, Maria, Lucas, Ana, Eduardo, Bianca, Elias. E à medida que eu for mexendo, o sistema vai automaticamente corrigindo. Entendeu? Isso adianta bastante o trabalho, por exemplo, um serviço de uma secretaria. Ou você pode tirar um dinheiro extra aí, programando planilha, né, auxiliando quem precisa, né. Claro que geralmente o trabalho envolve um pouco mais que isso, mas isso aqui já é um caminho para fazer um trabalho limpo e bem feito. Estou preenchendo aqui para mostrar, né, como é que vai automaticamente. Todo mundo na minha turma está aprovado. Então, enfim, essa foi só para vocês pegarem o gostinho do que vai ser o intermediário avançado. A gente já deu alguma coisa diferente aqui, que foi o se. Eu gostaria de receber e-mails e comentários perguntando qual é a necessidade maior de vocês, até para ir construindo a aula de acordo com a prioridade de vocês. Na necessidade de seguir uma ordem específica. Então, isso foi a aula de hoje. Uma introduçãozinha leve, só para vocês irem reesquentando as turbinas para podermos ir de fato para uma coisa bem mais avançada, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.